Chegamos, eu sou Guto Abranches, este é o ClickTube News e a gente traz para vocês os principais assuntos em destaque hoje. Entre eles, a passagem dos blocos de carnaval pelas grandes cidades brasileiras. Muita alegria, muita diversão e muita preocupação com a violência. Você vai ver também o mais novo atentado à língua portuguesa de quem devia dar o exemplo. A mais recente gafe gramatical do ministro Abraham Weintraub da Educação. No futebol, o mascote do Atlético Mineiro demitido por assédio. O novo sonho de consumo do Botafogo e o primeiro título do ano do rubro-negro carioca. Falamos do Flamengo. ClickTube News está no ar. A gente começa essa edição falando do assunto que arrebentou nesse final de semana, continua repercutindo ainda, que foi a passagem dos blocos de carnaval, já num clima pré-carnavalesco em várias cidades brasileiras. Centenas de milhares de pessoas caíram na vida para se divertir e acompanhar os blocos. Olha essa imagem aí. Este é o bloco da Preta, que saiu no centro do Rio de Janeiro no domingo de manhã e arrastou nada menos que 320 mil pessoas só nesse bloco. Isso tudo para homenagear as mulheres que inspiram, que é o tema desse bloco. Quem também se divertiu e trabalhou ao mesmo tempo foi a Rosane Abreu, que saiu para gravar um vídeo para o canal Festas e Suas Histórias. Você vai ver um trechinho aí. Quando você se perde no cinegrafista, no meio do bloco. Olha que gracinha! Parando pra gravar. Viu? Se diverte trabalhando em pleno carnaval e você vai poder conferir muito mais sobre as histórias dessa festa no ClickTube Variedades. Só que nem tudo foi paz e harmonia, infelizmente, durante a passagem dos blocos. No Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, 7 pessoas foram baleadas, 5 morreram. Em São Paulo foram 5 os baleados durante uma tentativa de assalto a um policial que estava de folga e desfilando num bloco da Zona Sul. Nunca teve uma briga, não vai ser hoje. É meu. Esse celular é meu. Esse celular é... Bora. Aê! Na Bahia teve polêmica que chegou até as redes sociais na passagem do trio Baiana System. A Bia Delfino disse que tinha que tomar coragem para encarar e participar desse bloco. O que é que você acha? Olha a imagem aí. Precisa de coragem, sim ou não? As situações de pânico durante eventos que reúnem muita gente, grandes aglomerações, podem acontecer a qualquer momento. Então nós trouxemos aqui 3 dicas da Polícia Militar para você se proteger durante situações inesperadas. Por exemplo, se houver um corre-corre. Dica número 1, jamais correr junto com a multidão. O negócio é você procurar se proteger atrás de uma pilastra, atrás de um poste e ficar ali esperando até a situação ficar mais tranquila. Dica 2, se houver tiroteio, se joga no chão, sem dúvida, se joga no chão e fica por ali até tudo se acalmar. Dica número 3, se você observar algum grupo com atitude suspeita ou alguém com atitude suspeita, não tenha dúvida, procure um policial. Lembrando, essas dicas são da Polícia Militar. E o nosso amigo Geek Armindo Ferreira fez uma postagem nas redes sociais dele, que está reproduzida aqui para vocês no ClickTube News. São dicas para você não ter o seu telefone celular surrupiado num desfile, num baile, num bloco, durante o período de carnaval. Está reproduzido aqui, mas já está nas redes sociais do Armindo para você poder ler em detalhes e ficar tranquilo sem perder seu telefone. E para encerrar esta passagem de bloco, ou este primeiro bloco carnavalesco, mais uma imagem, mais uma personagem que deu o que falar. A atriz Alessandra Negrini, que é a rainha de um dos blocos do Baixo Augusta, no centro de São Paulo, saiu no bloco vestida de índia e acabou causando muita polêmica também. Teve muita gente na internet dizendo até que ia cancelar a Alessandra Negrini porque índio não é fantasia, porque isso é apropriação cultural, é desrespeito à cultura dos índios. Só que também teve muita gente que ficou do lado dela. Por exemplo, os índios Guajajara. A Sônia Guajajara acompanhou a Alessandra Negrini, havia outros indígenas juntos, defenderam a atriz dizendo que aquilo ali não era simplesmente um desfile, ela não estava ali apenas se divertindo, ela estava
levando a voz dos indígenas, amplificando a voz dos indígenas e a causa dos indígenas, como havia, portanto, essa proposta, estava tudo liberado, Alessandro não estava fazendo nada de errado na opinião deles. Agora, é claro que também muita gente não deixou de comentar, digamos, a silhueta da atriz Alessandra Negrini, que nessa forma aí está prestes a completar inacreditáveis 50 anos. Um outro assunto em destaque tem a ver com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele estava num voo comercial e resolveu fazer um post para dizer que não tinha nenhum privilégio como ministro, que viaja como tantas pessoas, enfim, viajam. O problema foi como ele escreveu esse post. Ele diz o seguinte, abre aspas, aonde está a pompa e a liturgia do cargo, fecha aspas. Logo de cara, a jornalista Vera Magalhães saiu corrigindo o ministro. Ela disse, aonde é uma locução adverbial, que significa para onde. O correto seria o ministro perguntar onde. E continuou. A pompa e a liturgia são duas características, o que obriga o verbo a flexionar. Aqui, a Vera quis dizer que o verbo deveria ir para o plural. Portanto, continua ela, a frase certa do ministro deveria ser onde estão a pompa e a liturgia do cargo. Essa não é a primeira vez que o ministro Weintraub comete algum erro gramatical, algum erro de português. A gente recorda alguns desses erros para vocês. E uma confusão envolvendo o antropólogo Eduardo Luz foi parar nos TTs, nos Trending Topics do Twitter. Tudo porque ele resolveu barrar uma fiscalização do IBAMA em terras indígenas no Pará. Olha só o que aconteceu. Esse território, Ituna e Tatá, teve recorde de desmatamento em 2019. O antropólogo alegou que as fiscalizações tinham sido suspensas pelo ministro do Meio Ambiente. Mas o ministro, Ricardo Salles, disse que não conhecia o antropólogo e apoiou a ação do Instituto. E agora o cenário esportivo, começando com uma cena bizarra que aconteceu no Campeonato Mineiro de Futebol, jogo entre Atlético Mineiro e Caldense. Durante a reapresentação do Diego Tardelli, você está vendo ele aqui, e também a apresentação do time feminino do Atlético Mineiro, o mascote do time pediu que uma das meninas do time, você está vendo a cena aí, desse uma voltinha e depois saiu fazendo esses gestos machistas aí, meio inconvenientes, meio antipáticos. A internet não gostou nem um pouco, muito pelo contrário, muita crítica. Sabe o que aconteceu? O mascote foi demitido. Hora de falar do Botafogo, torcida ali animadona com a chegada do craque japonês Honda, já está de olho em outro grande jogador, a gente está vendo a imagem dele aqui, ele é da Costa do Marfim, já jogou no Manchester City, é ele mesmo, Yaya Touré. O jogador foi oferecido ao Comitê de Futebol do Botafogo, foi aprovado, o nome dele foi aprovado, agora é ver se as negociações avançam. E chegou o momento de falar do supercampeão Flamengo, que já tem um novo título, primeiro agora em 2020. O Flamengo está no comentário do nosso Jairci Carvalho. Olha só, o Flamengo é o campeão da Supercopa do Brasil, goleou o Atlético Paranaense, né, um jogo espetacular, e olha que a temporada está apenas começando para os jogadores do Flamengo, né? Os jogadores do Flamengo que se reapresentaram no dia 27 de janeiro, porque disputaram o Mundial de Clubes lá em Doha, no Catar, e o Flamengo começou o Campeonato Carioca com o seu time de juniores. Então, um resultado espetacular, Bruno Henrique, Gabigol, De Arrascaeta marcando como sempre, e a torcida do Flamengo fazendo a festa. O Flamengo é o time a ser batido, com certeza, né? O Flamengo se reforçou, perdeu apenas um jogador, o Pablo Mari. Aí, ó, tá aí, ó, Bruno Henrique, a categoria. Esse foi o gol do De Arrascaeta, ó. Tá aí, ó, né? Maravilhoso. Flamengo, vamos rever os gols aqui, né? Com a narração do Galvão Bueno, tá aí, ó, De Arrascaeta. Meu amigo Galvão, sempre com a narração precisa. Tá aí, ó, né? Esse foi o terceiro gol do Flamengo, 3-0. Então, o Flamengo se reforçou ainda mais. O Flamengo é o adversário a ser batido nesta temporada. Já começa com o título da Supercopa. Semana que vem tem a Recopa Sul-Americana, né? Jogo difícil lá na altitude. Depois tem o jogo de volta. São 2 jogos. Maracanã vai estar com casa cheia.
Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e possivelmente uma volta ao Mundial de Clubes em Doha, no Catar. Hora da gente fazer a propaganda dos nossos Clicktubers, dos nossos produtores de conteúdo aqui do Clicktube. Você vai ver no observatório.com com o professor Marcondes Neto e a Viviane Ribeiro que as empresas que recebem os dados que você disponibiliza nem sempre têm controle sobre quem vai acessar esses dados. Nada menos do que 70% das empresas admitem que não conseguem ter esse controle. Você vai ver também no Blog Oleada TV, o Fernando Galvão faz uma análise do desempenho do zagueiro corintiano Pedro Henrique. Segundo o Fernando, está melhorando. E a Michele Matucci, no canal Mãe de Adolescente, discute aquela brincadeira perigosa do quebra-crânios, uma brincadeira que viralizou na internet, que em muitas escolas as crianças estão fazendo e que é um perigo, pode causar fraturas e até coisa pior. A gente aqui faz o alerta. Hoje a gente fica por aqui, mas estamos sempre com você na internet. Até a próxima!